Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosas fantásticas onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilharem as suas experiências, os seus conhecimentos. Enfim, uma forma de educarmos para transformarmos. E o tema de hoje é fantástico. Olha sobre o que nós vamos falar. Por que a revisão da malha logística e tributária é essencial para o varejo? Você com certeza já deve ter ouvido a expressão "o Brasil é um país de dimensões continentais". Eu mesmo utilizo essa frase constantemente em minhas palestras, aulas e até aqui na Prosa com Bertaglia. E comumente a utilizo para explicar o quão grande nós somos em termos de extensão territorial. Fantástico, não é verdade? O Brasil possui mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e tem cerca de 1,8 milhões de quilômetros de malha viária. Porém, pouco mais de 10% são pavimentadas. Mais de 60% de nossas cargas são mobilizadas através do modal rodoviário. E como ficam as empresas no contexto da mobilização e movimentação de mercadorias? Qual a interferência dos tributos? A tendência por otimização de custos passa por uma revisão da malha logística, tanto pela perspectiva física como tributária. E nós vamos refletir sobre este assunto fantástico e trazer importantes dicas para os profissionais, pois é um tema importante para ser abordado aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo José Paulo Pereira, que está lá em São Paulo. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui com o meu amigo José Paulo para nós conversarmos sobre um tema fantástico. Seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia, meu caro. Muito obrigado, Bertaglia, pela oportunidade e vamos ter aqui uma prosa de muita qualidade. Olha só que bacana. Meu caro amigo, eu vou fazer o seguinte, vou convidar as pessoas para já se inscreverem no canal e acionarem lá o sininho para acompanharem aqui a nossa prosa e também outras prosas fantásticas que nós temos aqui nesse canal na Prosa com Bertaglia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você aí para que as pessoas te conheçam melhor, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Bertaglia? Bom, eu sou empresário, pai de 3 filhos, já adultos e casado. Também sou avô, tenho dois netos, a Heloísa e o Rafael, que moram longe de mim, mas que a gente está sempre tendo a oportunidade de interagir com eles, principalmente nesse período agora onde a pandemia deu uma aliviada. Falando do José Paulo profissional, eu hoje sou um empreendedor, sou um empresário com a consultoria Pandalog, mas um pouquinho antes de falar da Pandalog, eu tenho mais de 25 anos nesse mercado da cadeia de suprimentos, de logística, onde eu tive o privilégio de passar por empresas de médio porte, pequeno porte e também algumas multinacionais, liderando a área de logística, de comércio exterior dessas empresas, né? Predominantemente, a minha experiência ficou focada na área de operadores logísticos e principalmente com varejo alimentar, onde eu tive o privilégio de passar mais de 20 anos aprendendo e construindo muito sobre a cadeia de suprimentos, né? Sobre a empresa que eu fundei há cerca de 4, 5 anos, depois dessa carreira como executivo, é a Pandalog. A Pandalog é uma consultoria voltada para levar soluções de cadeia para toda a cadeia de suprimento para o mercado como um todo, indústrias de bens de consumo, varejo alimentar e outras categorias também, e também, por que não, alguns clientes que a gente tem na área de transportes e operadores logísticos. E o que a gente tem feito? A gente tem ajudado essas empresas a revisitar os seus processos, a revisitar a sua malha, o seu modelo de operação, principalmente para trazê-las
para algo que é mais requerido a cada momento no mercado, principalmente com a questão do comércio eletrônico e toda uma governança. Então, além da consultoria logística, eu também atuo como conselheiro consultivo em algumas empresas de médio porte. Esse é um pouquinho do José Paulo e da Pandalog. E aqui eu queria dizer o seguinte, que como eu venho dessa área de cadeia de suprimentos, dessa área de varejo alimentar, onde tudo é muito simples, né? Nós é que às vezes complicamos, o slogan que eu trouxe para a minha empresa quando eu fundei foi pessoas, tecnologia e simplicidade de execução. Acho que isso nos ajuda bastante a sentir as dores que os clientes têm e, principalmente, depois resolvê-las de uma maneira execuível, simples e sempre envolvendo as pessoas. Esse é um pouquinho do José Paulo da Pandalog, viu, Bertaglia? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar tendo essa prosa contigo. Caríssimo José Paulo, fantástico aí, uma baita de uma experiência, muito legal realmente. Vamos já mergulhar no nosso tema, eu acredito que é um tema bastante substancial, bastante interessante. Esse trabalho de revisão de malha é importante, tem tido muita demanda, inclusive no mercado, não só nesse momento, mas as empresas, principalmente nos dias de hoje, né, o José Paulo, porque na realidade o que acontece? O mundo está mudando muito, nós não vamos entrar aqui na questão do VUCA e do BANI, acho que não faz sentido isso, até porque temos lá no canal, né, outras prosas relacionadas a esse tema, mas essas mudanças, essa complexidade, economia e tudo mais levam as organizações, muitas vezes, a revisitarem um pouco o tema da malha logística. Eu gostaria que você contextualizasse um pouco da importância do porquê fazer essa visita à malha logística, fazer a revisão, ou seja, vou deixar você fluir aí, fique à vontade. Muito bem, muito bem. Tradicionalmente, as empresas buscavam a revisitação da sua malha logística pelas questões, olhando principalmente aqui para o país, para o Brasil, pelas questões voltadas para o segmento que ela vai atuar, se ela vai atuar de maneira geográfica em todo o país, se ela vai atuar de maneira mais voltada para uma região específica. Então, historicamente, quando você revisitava a malha, você considerava sempre questões relacionadas, naturalmente, a essa dimensão que nós temos no Brasil, como você mesmo mencionou, um país gigantesco, com uma malha viária que é pequena comparado a vários outros países. Então, se olhava muito para a questão mercadológica, para a questão de infraestrutura, e aí você vinha descendo, digamos assim, essa análise de maneira um pouco mais técnica para questões voltadas para que produtos ou que serviços eu vou atender, que tipo de público, e não se olhava necessariamente as questões fiscais ou tributárias. Muito bem. No momento seguinte, né, e isso não é tão novo assim, se fez necessário, graças a essa complexidade tributária que nós temos, a complexidade fiscal, desde a produção, olhando aqui para as indústrias efetivamente manufatureiras, as questões relacionadas à substituição tributária. Então, as empresas começaram a ter que incluir esse ingrediente fiscal, esse ingrediente tributário, na sua análise geral, porque só olhar para a infraestrutura, só olhar para a geografia, não bastava, né? Aliado a isso, vieram as questões dos incentivos tributários, das mais diversas naturezas aqui, fossem eles para produtos importados, então você sempre teve uma certa disputa entre os municípios ali portuários que gostariam de atrair as empresas para aquele segmento, ou mesmo, olhando para o Brasil como um todo, a parte toda interiorana do país, como eu, enquanto governo, vou atrair determinada empresa para, obviamente, gerar muito mais empregos, gerar um desenvolvimento para a minha região. Então, o fator tributário, seja ele por conta da produção, né, do desenvolvimento e da atração para a produção, ou fosse ele para a questão
efetivamente de atração de empresas para o desenvolvimento ali, principalmente geração de empregos, essa variável começou a fazer parte dessa matriz de revisitação de malha. E mais recentemente, muito mais recentemente, por conta da pandemia, e aí voltado principalmente para empresas que têm presença também em outros países, foi necessário, está sendo necessário incluir uma reordenação da cadeia de suprimentos global, né? Se eu trazia o meu produto de uma certa região geográfica, de um certo país, eu passei a ter que reavaliar essa minha cadeia de suprimentos e trazê-la de uma outra região. Então, as variáveis históricas, infraestrutura, posicionamento da empresa no mercado, foi adicionada com a questão fiscal e tributária e, mais recentemente, com essa questão toda da desordenação da cadeia de suprimentos global. Tudo isso, né, nós aqui da consultoria colocamos num modelo, numa modelagem, ferramentas de modelagem que, ao final, depois de muito trabalho, vão permitir aí análises não finais, mas bastante específicas sobre qual é o modelo que eu preciso incluir, que eu preciso fazer para poder atender aquele que é a nossa razão de existir, que é o cliente final. Adicione-se a isso, Bertaglia, a questão, obviamente, do boom, da superaceleração do e-commerce, né? Isso também trouxe um ingrediente que, se no passado a minha malha logística atendia todo o país ou uma determinada região a partir dos meus centros de distribuição, das minhas fábricas, com o advento da omnicanalidade, hoje cada ponto de venda, falando de empresas que têm atuação na área física, né, do mercado, passou a ser um mini hub, passou a ser um centro de distribuição. Então, isso também entra nessa complexa análise da revisão de malha. Olha só que bacana, o José Paulo. E aí você passou por alguns pontos que são extremamente relevantes para as organizações e fundamentais, porque tem que traçar por que você vai fazer a revisão de malha, quais são os objetivos, quais são os elementos que você vai considerar como variáveis, né? E muitas vezes as pessoas até me perguntam, Paulo, numa revisão de malha, devo considerar fornecedores ou só clientes? São os dois, né? Devo pensar em, por exemplo, fazer um posto avançado, por exemplo, para poder chegar um pouco mais rápido? São possibilidades, cenários, alternativas que a gente acaba construindo. Algumas empresas, assim como você muito bem falou, no passado elas olhavam muito mais pela perspectiva de tudo bem, eu quero fazer uma revisão de malha para eu entender se eu vou ter que renegociar frete com a transportadora ou com o operador logístico. Não necessariamente. Você trouxe um ingrediente para essa nossa conversa que é extremamente importante e que muitas vezes, né, o José Paulo, pode inviabilizar qualquer estudo técnico, que é a parte tributária. Então, a parte tributária ela se torna tão relevante pelos incentivos e pelos impostos que muitas vezes o estudo técnico que você fez pode não ser tão importante ou pertinente assim. Logicamente que tem que buscar um trade-off, um equilíbrio entre os dois. E eu queria, o José Paulo está fantástica aqui, você trouxe uma contribuição muito bacana, eu queria explorar no segundo tempo da nossa prosa, sim, é isso mesmo, meu caro, o primeiro tempo da prosa já foi, né? E nós vamos para o segundo tempo. Eu gostaria de falar, e que você, por toda a experiência que você tem, que você desse algumas dicas, por exemplo, de como fazer a revisão de malhas. E se você ainda não se inscreveu no canal e não acionou o sininho, faça isso agora, dá tempo. Vamos tomar um café, José Paulo? Vamos sim. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o José Paulo, trazendo uma contribuição muito boa, tanto para estudantes como para profissionais. Eu falo estudantes, José Paulo, porque muitas universidades conversam comigo e perguntam, professor Paulo, o que é revisão de malha, que o pessoal diz por aí? Pois bem, vem para cá e você vai aprender com o José Paulo o que é uma revisão de malha, ou pelo menos ter uma ideia bastante boa sobre o que fazer. E não olhe só pela perspectiva física, não, porque na escola muitas vezes só ensina a perspectiva física. Tem também a perspectiva tributária, e eu falo isso de cátedra. Meu caro, vamos falar de revisão de malha? Quais são as variáveis que nós devemos considerar numa revisão de malha?
o José Paulo? Olha, Bertaglia, uma revisão de malha, como o nome diz, ela é algo muito importante, muito relevante dentro de uma organização. Você, ao fazer uma revisão de malha, você está oferecendo para a empresa e para a cadeia de fornecedores um novo mercado, o nome que se usa no mercado, um novo footprint para você chegar ao seu consumidor, seja com o seu serviço, seja com o seu produto. Então, ela é extremamente relevante porque ela mexe com investimentos, tanto da empresa em questão, quanto da cadeia de fornecimento. Então, ela muda, às vezes até radicalmente, esse desenho da cadeia de suprimentos. Então, tudo tem que começar, né? Eu sempre começo uma revisão de malha a partir da visão estratégica da organização. Então, a organização também tem, de tempos em tempos, a sua revisão estratégica. Onde eu estou, onde eu quero chegar. Eu vou aderir ao movimento do comércio eletrônico ou eu vou ficar com o meu negócio puramente físico? Se é que dá para colocar esse tipo de pergunta atualmente. O meu perfil de cliente, eu vou continuar atingindo o cliente com um potencial de consumo mais AB ou CD, ou eu vou operar de maneira transversal. De modo que, a partir da revisão estratégica do que a empresa busca nos seus próximos anos, a revisão de malha vem a reboque, né? Porque ela é um meio de se atingir aquela visão estratégica que a empresa está colocando em pauta. Então, vamos assumir aqui que seja uma empresa brasileira, com presença em todo o país e que precisa, portanto, atingir todas as regiões geográficas, inclusive as mais longínquas. E vamos admitir que seja uma empresa que já está se inserindo no comércio eletrônico, né? Não necessariamente numa omnicanalidade, que é um passo muito mais detalhado, mas que ela já esteja inserida também como um dos seus canais de atendimento ao consumidor via o comércio eletrônico. Muito bem. Quais são as variáveis, então? A primeira delas é onde estão os clientes da minha empresa? Porque, a partir daí, eu preciso revisitar a minha malha de transportes, né? Como eu vou chegar nesse consumidor do meu serviço ou do meu produto? Eu vou chegar pelo modal tradicionalmente rodoviário, eu vou chegar pelo modal, por outros modais que existem, que estão aos pouquinhos crescendo no país, ferroviário, alguma coisa de cabotagem, enfim, você analisa, então, uma das variáveis é como eu atendo esse meu consumidor, onde eu o atendo e onde eu passarei a atendê-lo, incluindo, já que nós estamos falando de uma empresa que tem a presença também na venda por e-commerce, incluindo a chamada última milha, certo? Isso é fundamental. A partir dessa base de clientes que eu quero atingir, eu revisito, então, a variável como chegar até lá. E, naturalmente, qual é o custo para chegar até lá? Qual é a proposta de valor que eu vou colocar junto à minha área comercial para que, obviamente, a logística não seja o gargalo. A partir daí, eu começo também a estabelecer qual é a infraestrutura necessária que eu preciso para chegar, não só de transportes, como eu mencionei, mas também de malha de centro de distribuição. Podem ser centros de distribuição próprios, podem ser terceirizados, obviamente isso requer uma análise um pouco mais profunda, mas quais são as localizações físicas mais relevantes para que, a partir da minha planta fabril, do meu footprint fabril, eu consiga chegar ao menor custo possível e com o tempo mais adequado possível, não necessariamente o menor tempo possível, porque muitas vezes isso inviabiliza, inclusive, o custo do produto final, você fica pouco competitivo. Mas, uma vez, então, estabelecido onde minha base de clientes está, como eu vou chegar até lá através da minha malha de transportes, eu estabeleço os centros de distribuição, que podem ser centros de distribuição, os chamados fulfillments, os grandes hubs de distribuição, onde eu coloco todo o meu estoque pós
fábrica, onde eu mantenho os meus estoques de segurança, como também podem ser centros de distribuição menores, centros de consolidação, desconsolidação, mais próximos da minha base de consumo, né? Algumas empresas utilizam, inclusive, a estrutura das transportadoras para fazer isso. Não necessariamente tem que ser um investimento da própria companhia. Então, perceba, eu sei aonde eu quero chegar, eu já defini como e quanto vai me custar para chegar lá, e essa infraestrutura de centro de distribuição que podem ou não ser próprias e que podem ou não ser extremamente automatizadas, se eu tiver a necessidade para tal, se eu tiver um custo-benefício que justifique. E, com isso, de maneira bastante simplificada no falar, né, no verbalizar, eu coloco isso tudo num software de modelagem matemática que, com as variáveis todas de localização geográfica da minha base de consumo, das minhas transportadoras ou das minhas bases de transporte próprio, dos meus centros de distribuição, eu rodo esse modelo para poder dizer o seguinte: olha, de fato, esta localização, este município, esta região, esta mesorregião, faz mais sentido na equação. Muito bem. Daí vem a variável tributária, como foi bastante enfatizado aqui. A variável tributária, ela tem que vir no modelo, ela tem que vir como uma segunda prioridade. Não significa que ela não possa assumir depois a primeira prioridade, mas eu rodo, então, a minha necessidade de infraestrutura, rodo o meu modelo fiscal, e aqui é muito importante, você citou há pouco, Bertaglia, que não dá para eu considerar apenas uma malha logística do meu ponto de partida, que são minhas fábricas ou os meus centros de distribuição. Eu tenho que considerar a minha base de fornecedores, certo? Então, aonde está mapeada a minha base de fornecedores? Qual é o modelo fiscal que esses fornecedores têm para me fornecer, né? Então, eu incluo, no estudo tributário, eu incluo a melhor possibilidade de fornecimento, tanto geográfica quanto tributária, a partir da minha base de fornecedores para os meus centros de distribuição. E depois eu faço a perna, também na questão tributária, quais são os municípios, quais são os estados que oferecem benefícios fiscais para que eu possa me localizar ali e, obviamente, gozar desse benefício fiscal dentro da legislação e, com isso, me tornar competitivo versus a minha concorrência, né? Então, são mais ou menos estas variáveis que eu estou tentando resumir aqui na nossa prosa, que são, assim, fundamentais para que um desenho de malha ele possa acontecer de maneira fluida e a tomar a melhor decisão, porque, de novo, nós estamos falando que, uma vez aprovada uma revisão de malha, em linha com o planejamento estratégico da organização, aquela malha vai ter que sustentar o negócio pelos próximos anos. É importante o que você falou, é fantástico, realmente um relatório, aí, um resumo muito bacana do que seriam essas variáveis a serem consideradas dentro da revisão de malha, levando em consideração sempre o lado estratégico. Eu gostei da conexão que você fez aí com a estratégia, porque a estratégia ela pode orientar você a fazer severas mudanças em toda a sua estrutura de supply chain, vamos chamar de supply chain aqui, e dentro desse contexto olhar se você precisa investir em facility, né, em novos prédios, ou você vai alugar, terceirizar, né, novas rotas que você eventualmente possa ter na sua operação, ou eliminar algumas outras rotas, considerar aquelas que são efetivas e eficientes ou não. E você citou aí, o José Paulo, um lado bastante interessante, porque olhar pela perspectiva da estratégia é importante, olhar a malha, olhar a malha e todos os componentes que fomentam e operam dentro dessa malha é fundamental, olhar a perspectiva tributária, mas tem um ingrediente aí que é fundamental também, que é a parte de tecnologia. Eu queria explorar contigo aqui 2 pontos. De quando em quando a gente faz essa revisão de malha, né? Eu tenho certeza que você tem uma resposta que o pessoal
não gostaria de ouvir, talvez, né? Alguém vai pensar, é de ano em ano, cada 2 anos, e não necessariamente é assim, né? Você vai me responder. E, pelo outro lado, como é que você usa a tecnologia e o quanto ela ajuda, apesar de que você já trouxe aí alguns elementos importantes para esse quesito, José Paulo? Muito bom. Bertaglia, quando você olha catedraticamente, a recomendação é que a revisão de malha ocorra a cada 6 meses. Né? Por quê? Porque a cada 6 meses o mundo vira de ponta cabeça. Né? A base de fornecedores muda de região geográfica, até porque eles também estão revisitando a sua malha e estão o tempo todo tentando entender qual é a melhor composição de malha para que ele siga sendo competitivo. Então, você tem a base de fornecedores que está se alterando a cada tempo. Você tem essa questão da malha logística em si, da malha viária e dos modais, que também estão, para o bem da cadeia de suprimentos, né, se alterando e se alterando para melhor. Em vários aspectos. Você tem modais que estão ficando cada vez mais expressivos nessa composição, a própria cabotagem vem ganhando espaço, Uhum. A questão relacionada à chamada última milha, você tem empresas de transportes, predominantemente na questão do transporte rodoviário, que está o tempo todo também se reinventando e encontrando formas mais eficientes e mais sustentáveis, não podemos deixar isso de lado também, Uhum. se aparecendo no mercado e trazendo propostas de valor novas, sempre, obviamente, fazendo com que a eficiência da malha, a eficiência da logística aconteça. Então, quando você tem uma malha dos fabricantes se alterando com frequência, e aqui eu volto ao tema que eu mencionei anteriormente, para empresas que têm um envolvimento global, uma cadeia de suprimentos global, com essa cadeia de suprimentos lá fora também se alterando o tempo todo. Bom, eu posso ter hoje um fornecimento via marítima vindo da Ásia, amanhã eu posso estar fazendo, a minha base de fornecimento pode se direcionar para países da América Latina. Então, quando você tem a variável cadeia de suprimentos dos seus fabricantes, dos seus fornecedores se alterando. Você tem a malha viária tomando formas diferentes e mais eficazes, né, mais eficientes. E você tem, isso é super dinâmico, a questão tributária, que é um organismo vivo, onde você tem, por conta inclusive da guerra fiscal entre os estados, determinados municípios ou estados mesmo trazendo novos incentivos, tudo isso faz com que você, aliada a essa questão central do consumidor ficando cada vez mais exigente, né, querendo o produto em horas na sua porta ao fazer uma compra, você não pode se dar ao luxo de fazer com que essa revisão de malha tome um tempo muito longo, né, tome mais do que um ano, porque muita coisa muda. Então, eu diria que o ideal, né, o ideal, olhando catedraticamente, seria a cada 6 meses. Quando você fala para a realidade, de maneira anual, eu diria que ela é o ideal. Obviamente, você também, nesse período, tem que avaliar novamente a questão estratégica da companhia, se ela não está revisitando os seus planos de como ir para o mercado e assim por diante. Que maravilha, meu caro. Fantástico aí. Na realidade, eu tenho um sonho, você usou uma expressão aí que é muito interessante e eu gosto muito, que é o organismo vivo, né? Ou seja, a parte tributária que está sempre mudando. E uma das coisas que eu tenho conversado, inclusive, com alguns clientes, e que nós que trabalhamos com essa parte de supply chain, temos um sonho, né, o José Paulo, é o seguinte: se nós tivéssemos um sistema que fosse vivo, né? E que essas mudanças que você está falando, olha, agora eu estou buscando o item, fazendo sourcing lá em Singapura, outra hora estou fazendo no México, né? Isso está mudando, a característica do produto,
o modal, né? Você citou cabotagem, então, pode ser aéreo, né? Dependendo da perspectiva, vão ter momentos nesse mundo globalizado que nós estamos vivendo. Então, um sistema que automaticamente ele, dentro dessas mudanças, ele capturasse o que realmente está acontecendo e ao mesmo tempo ele fizesse as sugestões. Mas um dia nós vamos chegar lá, meu amigo. Uma prosa fantástica, adorei prosear contigo, Zé Paulo. Muito obrigado, Bertaglia. Eu acabei não comentando sobre tecnologia, eu queria rapidamente dizer o seguinte. Por favor. Quando a gente fala de uma ferramenta, ou de ferramentas que modelam, né, porque você começa com a estratégia, como eu mencionei, e você precisa modelar isso em algum software, principalmente com a complexidade de empresas que têm abrangência nacional, incluindo os seus pontos físicos, como também mini hubs para poder atender o cliente ali mais proximamente possível, se torna cada vez mais necessário você usar ferramentas de modelagem. Você tem poucas ferramentas de modelagem no mercado, as mais relevantes, as mais, eu diria, tradicionais, são ferramentas globais que custam, tem um valor que, quando você fala de uma multinacional, ela consegue absorver esse custo, mas quando você fala de empresas médias ou pequenas, que é a maioria da nossa realidade no Brasil, você tem softwares sendo já desenvolvidos no Brasil, né, que conseguem fazer essa mesma modelagem a um custo muito mais acessível. Então, algumas empresas deixavam de fazer a sua revisão de malha por conta, efetivamente, de ter a estratégia, de ter a mente, de ter a visão, mas depois não conseguia trabalhar isso num funil sistêmico. Uhum. Hoje, a exemplo de várias outras tecnologias e softwares que estão ficando mais acessíveis, existem softwares no mercado nacionais muito acessíveis que permitirão com que você faça a sua revisão de malha com uma acuracidade muito parecida com os softwares globais. Então, só queria fazer esse último complemento, porque ficou faltando ali na minha resposta anterior. Mas, muito obrigado, acho que eu gostei demais da prosa, é um tema que eu sou apaixonado, né? Nós, da cadeia de suprimentos, somos apaixonados por várias coisas que estão debaixo desse guarda-chuva, e foi um prazer enorme poder estar dividindo um pouquinho aqui contigo e os seus seguidores, o seu público, desse know-how que nós temos aqui, tá bom? Fantástico, meu amigo, gratidão enorme. Costumo dizer aqui, que eu aprendi com a minha netinha, ao infinito e além, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Gratidão enorme, José Paulo. Muito obrigado, da mesma forma, Bertaglia. Tchau, tchau. Até. Ao infinito e... Amém!